vamos fazer uma oração para Deus abençoar esse estudo nesse momento. Meu Deus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, nesse momento a qual nós não somos dignos de estar aqui. Meu Deus, diante de Ti, a qual o Senhor justificou o pecador mediante a fé em Cristo Jesus. Como nós pregávamos na quinta-feira passada, o Senhor arrancou a culpa do pecado, fazendo o homem iníquo, bastardo, pecador, se tornar justo diante de Ti. Meu Pai, é um privilégio. É como se o homem culpado tivesse diante do tribunal e o juiz batesse o martelo e considerasse, meu Deus, como inocente. Isso o Senhor fez diante da gente, porque se não fosse a cruz de Cristo, hoje seríamos condenados ao Hades, meu Pai. Seríamos condenados à perdição eterna. E não há quem arranque, meu Deus, o homem do Hades, a não ser aqueles que o Senhor justificou. E nessa noite nós iremos, meu Deus, passar para o Teu povo sobre a santificação, que é um dos argumentos mais importantes que há na vida de um cristão, na sua caminhada de fé, até o dia da glorificação. Abençoa todos que aqui estão nessa noite, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da fé, digam amém, e graças a Deus. Amém? Pode sentar, que nós iremos começar o estudo dessa noite, que vai ser referente à santificação. Nós falávamos quinta-feira passada, nós até apresentamos no quadro alguns indícios da doutrina da soteriologia, que ela mostrava os 3 estágios do cristão. Quinta-feira passada nós encerramos sobre a justificação. Hoje nós vamos iniciar sobre a santificação. E como falávamos, a santificação é o que eu consigo enxergar na vida de um cristão verdadeiro. Por que eu consigo enxergar? Porque aqueles que foram justificados na sua caminhada de fé, ele vai automaticamente ser santificado. Santificação não é por nós. O homem não pode santificar-se a si mesmo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Você pode ver, como a gente sempre fala, que o homem ele não pode trazer para dentro de si, por conta própria, a salvação. E isso é dom de Deus. Deus é quem libera na vida do homem a salvação, por intermédio de Cristo Jesus. E o homem que foi justificado na sua caminhada de fé, ele vai demonstrar através das suas obras que ele foi santificado. Aí eu pergunto para vocês, o que é santificação? Eu vou mostrar o primeiro exemplo, ou o primeiro tratado da santificação, que está no dicionário. A palavra santificação no dicionário português significa engrandecimento e valorização de alguém. Você pode ver que até no dicionário mostra que a santificação não engrandece quem? A gente, engrandece alguém. Se eu estou me santificando, automaticamente eu estou engrandecendo e valorizando alguém. Quem que é esse? Jesus Cristo. Ou algo, elevação e exaltação. Por que nós, homens mortais, pecadores, homens que foram destinados na segunda ou na primeira queda de Adão, por que nós fomos destinados ao Hades, ao inferno? Porque nossa natureza é má. E quando Cristo morre na cruz e a gente é justificado por Ele, em segunda instância Ele nos traz a santificação para que o homem pudesse, através da santificação, engrandecer e valorizar a Cristo pela cruz e exaltá-lo, segundo a santificação que está proposta para todos aqueles que amam a Deus. Esse é o primeiro estágio da santificação segundo o dicionário brasileiro, o nosso dicionário. Você pode ver que até ele dá referência de glorificar ou exaltar alguém, que é o nosso Cristo. Agora, a santificação segundo a reforma, a doutrina reformada. E nós já mostramos aqui na escola bíblica que o estudo do Espírito Santo, qual que é o nome que é dado? Pneumatologia. O que é pneumatologia? É o estudo do Espírito Santo. A santificação é obra do Espírito Santo. Por que a santificação é obra do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como nós falávamos no domingo, em cima do culto, o homem que prega no altar, ele tem liberdade para expressar a palavra de Deus aos necessitados,
aos cativos, aos homens que estão presos nos seus pecados. Porém, o homem do altar não tem liberdade para libertar o cativeiro do cativo. O homem do altar não tem liberdade para tirar aqueles que estão presos na prisão dos seus pecados. Ele tem liberdade sim para expressar a palavra. Quem que tem esse poder para arrancar o homem do seu pecado? O Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que é Ele que convence, é Ele que arranca, é Ele que purifica e é Ele que santifica. Então, segundo a doutrina reformada, a santificação, se você quiser copiar, é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Eu vou copiar aqui para ficar melhor para você. Santificação na doutrina reformada é o ato de separar-se do que é ruim. O que é ruim? O próprio homem já é ruim, é ou não é? O nosso próprio coração é ruim. Acima de todas as coisas, o que deve guardar é o coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Ou seja, a santificação na doutrina reformada é o ato de separar-se. Eu tenho que separar do quê? Do meu maligno coração, dos meus desejos, do que o meu coração deseja, da carne. A minha carne, como a gente sempre fala, ela grita por algo do mundo. A minha carne requer algo do mundo. A minha carne deseja alimentar-se da sua própria natureza. Por que a carne deseja alimentar-se da sua própria natureza? Porque a carne é uma matéria má. A carne é algo que deseja somente o que é ruim, nada do que é bom. Você pode ver quando a Bíblia ela simplifica e mostra a obra da carne, como prostituição, como lascívia, como o adultério, a fornicação, os desejos infames. Ela mostra a obra da carne, o desejo da carne, acima de todos esses atributos do pecado. Se o homem ele sente desejo de lascívia, é obra da carne. Se o homem ele tem desejo do adultério, é obra da carne, obra da carne, o desejo do meu eu. Por isso que Gálatas diz, se eu não me engano Gálatas, ou Tiago, não lembro muito bem o livro, que todos que são tentados e engodados pelo que está dentro do coração. Nós somos tentados pelo que está dentro da gente. Por isso que eu digo, somos tentados pelo diabo, pastor. O diabo joga assim os dados inflamados do maligno, mas nós somos tentados pelo que está dentro da gente. O homem que era do mundo, ele sempre vai ser tentado pelo que ele praticava lá no mundo. Por isso que o ato de separar-se do que é mal, do meu velho homem, do homem mundano, daquele homem que tinha desejo pelo mundo. O homem que é santificado, ele é separado. O homem que ele é santificado e regenerado, ele é separado do que é ruim e dedica-se às coisas de, por exemplo, eu não tenho vontade de orar porque eu sinto cansaço. Isso é desejo da carne. Mas o espírito, a alma sabe que se eu deixar de orar, eu vou me enfraquecer espiritualmente falando. Se eu deixar de orar um dia, já passa a semana toda sem orar. Você pode perceber que é assim com você. Se você chegar em casa, hoje eu não vou ler a Bíblia, eu estou muito cansado. No outro dia, se você estiver cansado, você também não vai ler a Bíblia. Porque a carne já foi alimentada, o desejo da carne, os desejos próprios, meu Deus. Quando eu me dedico a Deus, segundo a santificação que estava preparada dentro de mim por Cristo, através do Espírito Santo, quando eu me dedico a Ele, eu vou orar sem vontade mesmo. Eu vou ler a palavra sem vontade mesmo. A carne odeia isso. A carne odeia a leitura bíblica. A carne odeia a oração. A carne odeia o jejum. A carne odeia tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E a alma abomina tudo aquilo que nos afasta de Deus. É fácil você orar todo dia, pessoal? Seja sincero. É fácil você orar todo dia? Não é fácil. É fácil você ler a Bíblia todo dia? Não é fácil. Por quê? Porque você tem os seus afazeres. Você tem as coisas para fazer dentro de casa. Você tem o seu filho para cuidar. Você tem as tarefas domiciliares a fazer. Ou seja, são prioridades dentro de casa. A carne odeia aquilo que é agradável ao Espírito. Então, santificação, segundo a doutrina reformada, é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a
Deus. E como que eu faço isso? Através do quê? Através do meu corpo, através da minha alma, através do meu espírito, através do meu eu. Aonde está isso? Romanos 12. Romanos capítulo 12. Todos acharam, gente? Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou ler em forma de santificação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santificado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como que nós apresentamos o nosso culto racional a Deus? Se santificando. Por isso que eu falo quase todo domingo, as pessoas que entram na igreja contaminada pelo pecado, contaminada pelo ódio, contaminada pela iniquidade, e acham que estão apresentando o culto santo a Deus, estão enganadas. Como é que eu posso apresentar um culto santo a Deus? Através da santificação. Santo, aquele que é separado. Santificado, aquele que dedica-se a buscar Deus constantemente, todo dia, toda hora, no pensamento, na mente, por mais que os maiores pecados que são gerados começam na mente. Mas por que começa na mente? Porque o homem se alimenta de tudo aquilo que traz prazer para a carne e não para o espírito. Por que um homem, quando está com a mente contaminada, ele não consegue controlar os desejos da carne? Porque tudo que a gente alimenta, cresce. Quanto mais livro voltado para Deus você puder ler, leia. Quanto mais a palavra de Deus você puder ler, leia. Quanto mais oração você puder fazer, faça. Porque menos flecha do maligno vai se introduzir na sua mente. A Bíblia diz que o pecado, ele entra na mente. Depois que entra na mente, ele vai para o coração, fazendo com que gera a concupiscência da carne. E todo pecado consumado gera a morte. Que morte que é essa? A morte espiritual. Pega uma pessoa que era da igreja e hoje está no mundo, pergunta para ela se ela ora como orava antes. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece dentro da igreja. Como? Pega uma pessoa desde o começo da igreja sem mácula, como ela orava, e olha como ela ora hoje. Pega uma pessoa que se dedicava a Deus no começo, e olha como ela se dedica hoje. Mudou completamente. Não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque ela alimentou mais a carne, ela não se santificou, ela não apresentou a Deus o seu culto racional, santificado, vivificado, apresentando a Ele nos momentos das suas orações, entregando um culto sincero, com o coração voltado. Ela chega aqui cansada, espiritualmente falando, morta espiritualmente falando. Perguntaram, se eu não me engano, para Jonathan Edwards, se eu não me engano foi ele, se eu não me engano, ou foi um dos avivalistas, se ele faz oração para os mortos. Ele disse: eu não oro para os mortos, eu prego para eles. Por que ele falou isso? Porque tem muita gente dentro da igreja que estão mortas espiritualmente falando. Desperta tu que dormes. Estão dormindo, estão mortas. Mortas no que? Nos seus pecados, nos seus desejos. Por isso que a maior luta do cristão é sempre ter que vencer o que está dentro dele. A maior luta do cristão não é ele em um ano querer ler 200 livros sobre Deus, não é em um mês querer ler a Bíblia inteira. A maior luta do cristão é ter que lutar contra o que está dentro dele, que é a coisa mais difícil. Você pode ver que o cabeçalho de Romanos 12 diz: a nova vida, um novo homem, regenerado, santificado pela palavra da verdade. Um homem que outrora estava morto nos seus delitos e pecado, mas foi regenerado pela santificação em Cristo Jesus. Olha como é simples. O homem santificado, meu amigo, ele sempre vai andar nos caminhos da palavra. Por isso que Davi falava: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ele sabia que era somente através da palavra de Cristo, da palavra de Deus, que Cristo estava com Deus no princípio, que ele caminhava na verdade. Mas Davi pecou, pastor, pecou. Davi foi um dos maiores
pecadores do Velho Testamento. Por isso que eu digo que homem nenhum poderia se salvar pela lei, porque a lei manda, não adulterarás, mas Davi adulterou com Betseba, meu Deus. Ele quebrou a lei, mas por que ele foi morto e salvo segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero, ele guardava os preceitos, ele guardava os juízos de Deus, coisa que muita gente não faz, coisa que a gente não faz dentro da igreja. Tem muita gente que, como eu sempre falo, chega na igreja, ela quer trazer uma religião para ela. Ela diz ser evangélica, ela chega no domingo, vai para casa, chega em casa como se não tivesse participado do culto, porque ela manifesta o velho homem que está dentro dela. É assim na vida de muitas pessoas. Mas o homem santificado, ele chega na igreja, o desejo do coração dele é cultuar a Deus, apresentar um culto racional. Por que você acha que Deus disse na palavra que ele busca aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade? Se ele busca, meu amigo, é sinal que ele não encontrou. É sinal que talvez se encontrou foram poucas pessoas. Ele busca, ele está procurando aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E como que eu adoro o Pai em espírito e em verdade? Apresentando um culto racional, santificado, agradável, regenerado a Deus. Você pode ver que quando as pessoas dizem, você vai para a igreja? Vou, mas elas não sabem o intuito, o desejo do coração. Eu, quando estou em casa orando, eu não vejo a hora de estar aqui. Por quê? Para engrandecer o meu Cristo, para engrandecer o meu Deus, para engrandecer o nome daquele que me salvou. Por isso que a santificação, segundo o dicionário brasileiro, ele mostra exaltar alguém. Se eu sou santificado, o desejo do meu coração é chegar aqui para exaltar a Cristo, dos meus louvores cristocêntricos, nas minhas orações cristocêntricas, voltada para Cristo, não voltada para mim, para os meus desejos, não os meus jejuns voltados para mim, mas voltado para Cristo. Qual homem hoje, talvez você faz, mas antigamente eu sei que não fazia, qual homem hoje dentro da igreja fala assim, eu vou fazer um jejum para quebrar minha carne, eu vou fazer um jejum para me santificar, eu vou fazer um jejum para que o meu velho homem, ele caia, ele morra, para que o Espírito crie a vida dentro de mim? É muito difícil ver dentro da igreja. Eu estava conversando com uma menina, e eu falei para ela assim, vem cá, o seu jejum, você acha que Deus aceita o seu jejum? Claro que aceita. Mas por que você aceita? Porque eu faço para Ele. E o que você faz no seu jejum? Eu fico sem comer. Não estou falando dessa parte, eu falei para ela. Os seus jejuns são direcionados a quê? O obreiro estava comigo. O seu jejum é direcionado para quê? Olha, para Deus abrir uma porta, para Deus me curar de uma doença, para Deus fazer... Pode ver que é pelos seus interesses. Nunca é para quebrar a carne, nunca é para se santificar, nunca é para dizer para Deus, ó Deus, crava nos meus olhos a eternidade. Tudo é pelos desejos próprios. Santifica-nos na verdade, porque Tu é a verdade. João capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, santifica-nos na verdade, porque o Senhor é a verdade. Quando Cristo nos santifica na verdade, porque Deus, a palavra em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e Ele habitou no meio de nós. A palavra está habitando no nosso meio hoje. Nós estamos passando vida para você, e através dessa pregação, um homem regenerado está trazendo essa palavra em forma de santificação. Vão sair daqui nessa noite para quê? Para se santificar e entregar a Deus um culto racional, um culto santificado, um culto agradável. Esse é um dos pontos que a gente acabou de falar agora, que a santificação é um ato de separar-se e dedicar-se a Deus. Separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Essa parte que está escrito em Romanos capítulo 12, é a parte que eu me separo daquilo que é mal e apresento o meu coração como culto racional a Deus. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23, o voto dos apóstolos: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vou ler de novo para você entender. O mesmo Deus de paz santifica em tudo, não é algumas coisas. E Ele dá os detalhes: no espírito, na alma e no corpo. Por que no corpo? Porque sabemos que as maiores quedas do homem está ligado na carne, no corpo, no desejo da carne. Então ele tem que santificar na carne, no corpo, no desejo da carne, para que o desejo da carne não se eleva contra o desejo do espírito. Gálatas mesmo fala que a carne e o espírito se opõem um contra o outro, para que não possamos fazer as nossas vontades, ou a vontade do espírito. Você pode ver que é uma guerra todo dia constante, quando você quer ter intimidade com Deus, mas o pecado bate a porta. O pecado nunca vai deixar o cristão. Mas como falávamos semana passada, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Essa parte do pecado não habitar mais no nosso meio vai ser quando acontecer a glorificação. Na santificação ainda há o poder do pecado, ou seja, perdão, ainda o pecado existe, mas não tem o poder do pecado. Na santificação o homem caminha com o pecado, mas o pecado não pode o afligir, o pecado não tem poder sobre ele, porque ele está sendo santificado. Por exemplo, um recém-nascido, ou uma criança inocente, ela tem pecado? Quem falou que não? Claro que tem. Por que tem pecado? Porque Davi mesmo disse: do ventre da minha mãe eu nasci em pecado. Toda criança nasce em pecado, toda criança nasce contaminada pelo pecado. Por isso que John Wesley ele usa esse exemplo da criança recém-nascida. É uma criança que tem pecado, mas ela é inocente nessa parte, porque ela não sabe do pecado que cometera. O homem, quando Cristo diz que nós temos que ir a Ele como criança, nós temos pecado, mas nós temos que ser inocente nessa parte. O pecado que leva para o inferno é o pecado consciente, é o pecado que é para a morte, é o pecado que nós sabemos que nos leva à condenação diante do juízo. O pecado que nós sabemos que cometemos consciente, isso é pecado, e nós cometemos com liberdade, ou com libertinagem, e isso não cria um peso nas nossas costas. Esse pecado, sabendo que é pecado, já não traz mais inocência para o homem, traz condenação. O homem que foi regenerado, se ele mentia, ele não vai mais mentir. Se ele bebia, ele não vai mais beber. Se ele se prostituía, ele não vai mais se prostituir. Mas em qual forma ainda o pecado habita dentro dele? Na mente, nos desejos. Pecado na vida do cristão não é constante, é por acidente. Se você falar para mim que você não peca, como diz a Bíblia, você é mentiroso. Eu peco, você erra. Só que é em sinal de acidente. Cometemos pecado, pastor, e agora? Dobramos o nosso joelho, e a nossa alma se sente angustiada diante daquele pecado, criou um peso nas nossas costas. A Bíblia mesmo diz que se confessarmos o seu pecado, Ele é fiel para perdoar. Ele nos perdoou. Fomos santificados. Exemplo, de novo, Davi se prostituiu, mas durante 3 dias, ele deita no palácio, no terraço do palácio, com a cara no pó, e disse: ó Deus, eu não consigo nem olhar para os céus, porque até aí eu vejo o Senhor. Olha a reverência dele a Deus. O cristão da igreja hoje peca, pequei daí, é ou não é? E quando faz aquela oração: ó Deus, perdoa meu Pai pelo meu pecado, criou constrangimento? Não criou constrangimento. Criou angústia? Não criou angústia. Por isso que Leonardo Ravenhill queria cravar na parede da sua igreja: aonde está a sua angústia? É uma frase boa, né? De colocar na frente de todo mundo: aonde está a sua angústia? Você tem se angustiado? Você tem chorado? E o seu quarto de oração? Quanto tempo você permanece orando? Ou quanto tempo você permanece alimentando a sua carne? Você pode ver que sempre, é como Leonardo Ravenhill falou numa pregação: você dorme 8 horas, você trabalha 8 horas, e você tem mais 8 horas de
descanso. Se tem 8 horas para fazer o que você quer, meu Deus, um dia tem 24 horas, 8, 16, 24, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, e as 8 horas que restam, pessoas ficam na frente do televisor, na frente da pornografia, na frente dos seus desejos infames, alimentando a carne, pecando, fazendo o que é desagradável aos olhos de Deus, quando eu poderia nessas 8 horas estar alimentando o meu espírito. Você pode ver, como eu sempre falo, é muito fácil eu ficar 3 horas na frente de um celular, quando eu fico 5 minutos de joelhos no chão, e para mim já é um cansaço tremendo. É ou não é? Você pode ver no domingo, é difícil ver um membro de joelhos aqui, né? Quase, não acho que nem se vê, é difícil. Se vê, são poucos que oram juntamente com a gente. Por quê? Porque não tem desejo na oração, não tem desejo na oração. Leonardo Reveril disse que ele prefere chegar num lugar e ver um exército de homens armado até os dentes, com todas as armas, os artifícios poderosos, do que um homem de oração. Um homem de oração faz estrago. Um homem de oração abala o inferno. Quando o diabo olha para os filhos de Cefa e diz: conheço a Paulo e sei muito bem quem é Jesus, e vós quem sois? Será que o seu nome está escrito no inferno, pessoal? Deus me livre, pastor. Eu queria que o diabo olhasse para mim. Não, esse eu não posso mexer. O que o pastor Mike vai fazer amanhã? Cuidado, que o que ele pode fazer, pode acontecer um grande abalo aqui no inferno. Já pensou o diabo olhar para vocês e falar isso? Tem gente que o diabo olha aqui e fala assim: quem você é? Quem é você? Não te conheço. Eu queria ser conhecido no inferno. Eu queria que o diabo olhasse para mim, meu amigo, com aqueles olhos de raiva e falasse assim: eu tenho que impedir de uma forma ou de outra, para que ele não trabalhe mais para o Cristo dele. Foi o que aconteceu, que tem gente aqui que é testemunha, de uma mulher que era membro da igreja, que colocou um áudio. Quem lembra desse áudio? Um áudio que o diabo falava assim: tem um pastor que saiu da igreja, que falou assim: esse trabalha 90%, o diabo falando, eu estou com a minha mão na Bíblia, e ela com esse áudio no celular, que o diabo falava assim: tem um pastor que trabalha 90% para mim, e apenas 10% para o homem lá de cima, mas vai vir um desgraçado, ele falava assim, vai vir um desgraçado que vai assumir essa igreja e vai fazer tudo diferente, nesse eu não posso tocar, mas eu vou fazer de tudo para que a igreja dele feche. O diabo está tentando fazer de tudo para fechar a igreja, tá ou não está? Mas ele não está conseguindo, porque os portões dos infernos não prevalecem contra a igreja, a doutrina apostólica, a doutrina pura, da santificação, da regeneração. Você não vê aqui eu te ensinando como prosperar, meu amigo, eu estou te ensinando como se tornar santo, eu estou te ensinando como você pode ser justificado, puro, santo, separado, irrepreensível. Quando a Bíblia fala aqui, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23 em diante, que vou ler de novo para você entender: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservados íntegros e irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Sem nenhuma falha, perfeitos. Pastor, eu posso ser perfeito? Eu posso ser santo? A justificação nos torna santo diante de Deus. Seja santo porque eu sou santo. O que Deus fala para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. John Wesley, ele diz que o homem, quanto mais se alimenta de Deus, menos vontade de pecar ele tem, e quanto mais santificado, chega o momento que o pecado não tem mais poder na sua vida. John Wesley, ele compara o homem que foi regenerado, santificado e justificado por Deus, que chega um momento da sua vida, ele não tem mais prazer pelo pecado, ele não tem mais desejo pelo pecado, ele não tem mais desejo pelo que ele fazia lá no mundo, não tem mais nada do mundo que preencha o desejo do coração dele, a não ser Cristo, a não ser o desejo do coração de Cristo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Por isso que ele fala que o mesmo Deus de paz santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo,
sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma falha ou perfeitos, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Hebreus 13, 12. Você vai para frente. Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz assim: por isso foi que também Jesus, para santificar quem? O povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que significa isso, pastor? Jesus Cristo, ele sofreu na cruz para nos santificar o seu povo, porém ele sofreu fora da porta, porque segundo a história não teve homem nenhum que foi assassinado, crucificado dentro de Jerusalém. Jesus foi crucificado fora da porta. O nome de Cristo é santo. Tem uma coisa que eu estou estudando, que eu não estou dizendo que a palavra de Deus está errada, não traga isso para o seu coração, mas uma coisa que eu estou estudando muito sobre isso, sobre o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A Bíblia diz assim: o que é maior, o altar ou o que santifica o altar? O que é maior, pessoal? O que santifica o altar. O que santifica o altar? O nome de Cristo. Acabamos de ver aqui que é Ele que santifica o seu povo pela crucificação. Então é Cristo que santifica. Cristo santifica o seu povo, segundo o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de Cristo pode ser santificado, se é o nome de Cristo que santifica? A oração do Pai Nosso deveria ser assim: Pai nosso que estás no céu, santifica-nos no teu nome. Santifica-nos no teu, não pode, santificado seja o teu nome. Se o nome dele é o que santifica, como é que o nome dele vai ser santificado, se é o nome de Cristo que santifica? Estão entendendo, pessoal? Estou estudando sobre isso, não estou afirmando. Deveria ser, eu vou ler ainda o latim, para ver como é que diz a Bíblia Latina, ou a Vulgata, para ver o que diz a tradução, mas olhando pela lógica, é santifica-nos no teu nome, como ele está falando aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, é Cristo que santifica, segundo o Espírito da verdade, meu Deus. Jesus falou assim: eu só posso ir ao Pai, para que o Espírito, vosso Consolador, permaneça dentro de vocês, em João capítulo 17, se eu não for, não venho um Consolador. Então, para que o Espírito Santo santifique a gente, é necessário que Cristo foi, ou iria ao Pai. Por isso que a santificação é um estudo profundo, vai além do que pensamos ou imaginamos. A santificação mostra o caráter do cristão. A santificação demonstra ao cristão salvo, porque se ele é santificado, as suas obras são boas, as suas obras são puras, as suas obras são santificadas na verdade, as obras de Cristo, da nossa vida, e nós vamos demonstrar. Por isso que Cristo foi crucificado do lado de fora, e por isso que os discípulos falam assim, por isso que anunciaremos também do lado de fora. Cristo não veio só para os judeus, ele veio também para os gentios, não é só para os que estão dentro, também para os que estão fora, por isso do lado de fora. Por isso que a história diz que foi crucificado do lado de fora, no Monte Gólgota, no Monte Caveira, onde Cristo então ali padeceu pelos nossos pecados. Amém? Estão entendendo? Tomara que esse relógio pause um pouco, né? Segunda ênfase, a primeira ênfase da santificação é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Vocês marcaram aí Romanos 12:1? Marcaram 1 Tessalonicenses 5:23? E também Hebreus 13:12? Marca aí, pessoal, para você poder ter um estudo no seu caderninho. Se você não copiou, santificação é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Primeiro versículo, tem vários, mas só para você entender. Romanos capítulo 12, versículo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E Hebreus capítulo 13, versículo 12. Segundo ponto da santificação,
Copia aí, pessoal. Ato é um ato ou estado e processo, é um ato ou estado e processo de se tornar santo ou separado. Ato ou estado e processo de se tornar santo ou separado. Romanos capítulo 6, versículo 19, diz assim, Romanos 6,19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes o vosso membro para a escravidão da impureza, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Eu vou explicar esse primeiro versículo para você entender, porque eu vou ler até o 22, vou ler de novo para você entender. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não está dando ênfase para o homem pecar porque é fraca. Pastor, eu caí porque a carne é fraca. Ela diz que a carne é fraca porque é um alerta, está mostrando que a carne é fraca. Cuidado para não cair na carne, nos desejos da carne. Como se eu colocasse uma placa na parede: cuidado, perigo. É uma placa que eu estou colocando para você entender que tem algo perigoso ali. Você não vai tropeçar ali porque você viu a placa. Você vai dizer: pastor, estava a placa ali e eu caí porque estava escrito. Não, é um alerta. Atenção, a carne é fraca. Paulo mesmo falou: eu falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. 19 ali, pessoal, Romanos 6,19: falo como homem por causa da fraqueza da vossa, assim como oferecesseis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Por exemplo, no tempo da ignorância, no tempo do pecado, da rebeldia, todo homem tinha prazer de deleitar o seu corpo, a sua carne fraca, nos desejos do seu eu. Você fazia com facilidade. Vou dar um exemplo: quantos homens aqui, quantas mulheres aqui, que saíam para as baladas às sexta-feira e voltavam somente aos domingos de manhã, se é que não iam trabalhar com a mesma roupa da balada? Sim ou não? Quantas pessoas passam de sexta-feira a domingo orando? Ninguém. Quantas pessoas passam de sexta-feira na vigília, na oração, no seu quarto da oração, nos seus livros dedicados a Deus, livros cristocêntricos, mostrando a soberania de Deus? Não, ninguém faz isso. Mas Paulo está falando na fraqueza da vossa carne, da mesma maneira que vocês alimentavam a carne com vocês com vontade, com libertinagem, com desejo infame, todo dia, toda hora vocês tinham prazer nisso. Façam ao contrário agora. Tinha gente que caminhava milhas e milhas para fazer o que era errado, mas não vem um dia a pé para a igreja. Se o ônibus não passava na porta de casa para pegar, não vem para a igreja. Sim ou não? Tem gente que passava madrugadas e madrugadas acordada bebendo, mas não passa madrugadas e madrugadas orando. Não passam. Para você ver que a carne sempre é mais prazerosa. O pecado é bom ou é ruim? É bom. Se não fosse ruim, ninguém pecava. É ou não é? Mas Paulo está mostrando o quê? Que o que nós fazíamos para a carne, nós temos que fazer para o Espírito. Da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. É que nem eu tenho certeza que se eu ficar aqui até meia-noite passando estudo para vocês, amanhã vai ter gente que vai falar. Sim ou não? Vai bater o cansaço, vai bater o desespero, não vejo a hora de ir para casa, estou cansado. Mas se fosse algo para o mundo, a pessoa ficaria. Se fosse algo para o mundo, a pessoa desejaria estar ali. Por isso que os puritanos falavam: prefiro um sermão de domingo do que o alimento do meio-dia, do que o almoço do meio-dia em família, do que aquela roda de amigos. Eu prefiro um sermão,
como John Roger pregava no altar, falando: a Bíblia de vocês não terão mais, esqueçam, vocês estão preferindo mais os desejos de vocês e as suas Bíblias empoeiradas nas suas casas. A partir de hoje vocês não terão mais. O povo se desesperou, o povo bateu arrependimento. Por quê? Se Deus hoje se martirizasse cada um de vocês pela caminhada de cristão que vocês teriam, ninguém seria martirizado, porque muitas pessoas não caminham com Cristo, muitas pessoas não têm prazer na lei de Cristo, muitas pessoas não caminham da maneira que é para caminhar. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda terra, cale-se. Se Deus está no seu santo templo, por que eu tenho que me calar, pastor? Porque da nossa boca o homem tem prazer somente naquilo que contamina, e não o que purifica, e não o que traz bênção, mas o que traz maldição. Pode por acaso de uma fonte de água amargosa trazer água doce, pessoal? Não pode, não tem como. Ou eu sou de Deus, ou expresso a Cristo na minha vida, ou então eu vou ser um mentiroso dentro da igreja, de aqui achar que está tudo certo, quando lá fora a minha vida está caminhando a passos largos em direção ao Sheol, em direção ao Tártaro, em direção ao Hades, ao inferno. Tem muita gente assim. Infelizmente a igreja está sendo um lugar de hipocrisia, infelizmente a igreja está sendo um lugar de teatro, de máscara. Eu tenho que vir aqui para me santificar. Eu venho aqui para quê? Para observar a vida dos outros. Eu tenho que chegar na igreja para me alimentar com a palavra, mas estou indo para a igreja para quê? Para me alimentar com ira, com furor, com ganância. Que cristão que eu sou? Você pode ver que é totalmente ao contrário do que diz mas o homem é assim, a matéria é má, a matéria é ruim, sim ou não? Por isso que a Bíblia manda a gente se santificar, para que a carne não tenha mais poder contra o meu espírito. Aprendei-vos a fazer o bem. Aprendei-vos. É difícil? É, mas é necessário. É sacrificial? É, mas é necessário para a sua alma. Nós mostramos domingo aqui em cima do altar que já para o justo é difícil que se salve. Aonde padecerá a alma do pecador? Hein, pessoal? Vocês viram nesse domingo, sim ou não? Se já para o justo, olha como é forte isso, o homem justo, se já para o justo é difícil ser salvo, imagina aonde padecerá a alma do pecador. Eu fico com isso na minha cabeça: meu Deus, ai de mim, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Por isso tem gente que vai perder sua salvação por pouca coisa, por coisa que, olha, sinceramente, pessoal, por pouca coisa. Caminhada do cristianismo vai muito além do que pensamos ou imaginamos. É luta todo dia, é constante. Do homem tem que lutar contra si mesmo. Amém? Paramos aonde? Vamos para o 20. 6:20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo que resultado colhesses? Hein, pessoal, que pergunta bacana, né? Porque quando eres escravo do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos da justiça. Não havia justiça dentro de vocês. Em outras palavras, quando vocês estavam no mundo, vocês não conheceriam a Cristo, vocês não conheceram a Ele. E o que vocês escolheram disso no mundo? Alguém pode me dizer assim: pastor, eu colhi uma coisa boa no mundo. Alguém colheu alguma coisa boa no mundo? Hein, pessoal? Por isso que ele perguntou aqui: o que vocês escolheram de bom no mundo? O que vocês escolheram quando vocês eram escravos do pecado? Fala para mim. Nada, pastor. Então qual desejo eu tenho de querer voltar para o mundo? Quando eu olho que o mundo não me oferece nada do que é bom, não tem colheita boa no mundo, não tem nada que eu possa colher, somente aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Que desejo eu vou ter para voltar para o mundo? Olha que coisa magnífica. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos
envergonhais. Olha para o passado de vocês não se envergonham do passado? Sim ou não? Quem é que bebia? Você não sente vergonha disso? Sente ou não sente? Tempo que você, ou não é? Que vergonha. O homem caído na beira da estrada, embriagado, todo mundo falando, olha lá o bêbado. Você sente vergonha disso. Por isso que Paulo estava falando, vocês estavam separados da justiça, vocês estavam separados da casa de Israel. E o que vocês escolheram do passado? Nada, pastor. Somente aquilo que vocês têm vergonha hoje. Do homem subordinário que você era, do homem iníquo que você era, do homem arrogante que você era. Você sente vergonha. Eu estou falando para quem foi santificado. Tem gente dentro da igreja que ainda sente prazer pelo mundo, pessoal? É o que mais tem. Tem gente na igreja que sente saudade de um bailinho ainda? Tem ou não tem? É o que mais tem. Tem gente da igreja hoje que sente prazer pela amante, sente desejo pela traição. É o que mais tem. Eu estou falando para os santificados, pelos regenerados, por aqueles que nasceram de novo, pela verdade. Nós colhemos somente aquilo que é envergonhoso para a gente, porque o fim delas é o quê? É o que, pessoal? A morte. Que morte? Da alma, do espírito. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a o quê? E por fim a vida eterna. Fomos libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Agora nós temos os frutos voltados para a santificação. A Bíblia diz, outrora nós não éramos servos, mas agora sim somos chamados de filho de Deus. Somos considerados servos dele. E quando somos considerados servo dele, o pecado não bate mais a porta, não tenho mais desejo pelo pecado, mas a minha caminhada tem que ser constante em prol da santificação, da separação e a minha dedicação a Deus. Você pode ver como é impressionante a caminhada do cristão, o desejo a cada dia que passa pelas coisas de Deus. Por isso que eu falo que é difícil encontrar um homem santificado, porque ele fala mais dele e menos de Cristo. Ele fala mais do que ele faz e menos do que Cristo faz. Ele fala mais dos seus afazeres e não fala do que Cristo fez. O homem que é santificado, ele tem prazer de falar de Deus. Por isso que eu não pego o testemunho no altar. Por quê? Porque, pastor, eu era pobre, agora eu sou rico. Eu estou glorificando quem? A mim mesmo. Eu estou glorificando a mim mesmo. Não, eu tenho que dar testemunho de quem? De Cristo. Amém? Isso está em Romanos 6, 19 ao 22, que é o primeiro versículo do estado e o processo de se tornar santo. Segundo versículo, 1 Tessalonicenses 4, 17. Na ênfase de se tornar santo, que é o processo de se tornar santo, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com você. Olha que maravilha, olha o galardão da santificação, olha o galardão de ser santificado por ele. Nós que ficarmos vivos, depois que ficarmos vivos e no dia do arrebatamento, ele vai nos arrebatar juntamente com ele, nós vamos permanecer com ele. Somente os santificados. No céu entra pecado? Pessoal, entra ou não entra? Aí me perguntaram assim, pastor, se no céu não entra pecado, por que o diabo se rebelou no céu? Se não entra pecado? Alguém pode me explicar, pessoal? Ei, gente, sabe me explicar sobre essa pergunta? Eu sei te explicar. Quer que eu te explique? Se no céu não entra pecado e o diabo se rebelou no céu, agora eu faço uma pergunta para vocês, ele continua lá? Pronto, no céu não permanece pecado. O diabo recebeu o seu galardão da desobediência, do orgulho. No céu não permanece pecado. Eu poderia dizer assim, no céu não entra pecado? O diabo, no momento em que quis pecar contra Deus, ele caiu, e não somente ele, mas uma terça parte dos anjos não permaneceram, porque aquele que nem mesmo poupou o seu filho,
e também lançando os anjos dos céus até a terra. Que muitos dizem que o diabo foi lançado no inferno, que é mentira, que ele foi lançado para a terra. No céu não permanece pecado. Jesus, o próprio Deus não poupa o seu filho, antes entregando na cruz, e Deus também não poupa os anjos, fazendo com que eles recebessem o galardão do seu orgulho. A palavra de Deus fala aqui, como a gente acabou de ler em 1 Tessalonicenses 4:17, que estaremos com Ele, seremos arrebatados juntamente com Ele. Olha que gloriosa virtude da salvação que teremos, pessoal. Olha que majestade que receberemos no dia em que Cristo há de arrebatar os santificados. Aqueles que foram justificados serão santificados. Aqueles que são santificados foram justificados. Ambos trabalham junto. Amém? Nós vamos nós vamos dar continuidade na quinta-feira que vem. Esse é o primeiro ponto da santificação. Estude em casa a folhinha que eu entreguei para vocês. Não é a folhinha que eu vou passar para vocês na quinta-feira que vem, mas a folhinha ela dá alguns versículos e alguns pontos da santificação. Eu tenho um estudo bem bacana para passar quinta-feira que vem. Hoje foi a porta de entrada a respeito da santificação, e também nós vamos lembrar de alguns versículos que foram falados hoje. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que Ele merece.